queria perguntar sobre o Thales Magno, você estava até citando aí a jogada do gol, né? Olhando toda a temporada do Corinthians, a torcida tem uma expectativa, ou teve uma expectativa de que ele fosse o titular em determinado momento, sobretudo quando o Memphis ou o Yuri não estavam à disposição, né? Nesse período que você está aqui no Corinthians, como que você vê o Thales Magno, o que você projeta de potencial nele para aparecer nessa equipe? Recentemente eu fiz uma entrevista com ele, ele falou que por conta da pneumonia ele ainda não estava, teve internação de pneumonia, né? Ainda não estava 100%, mas enfim, é um jogador que é importante nesse elenco, que hoje entrou, né? Participou da jogada do gol. Você, como que você vê o Thales? Se é um cara para fazer ali a função do Memphis, se é um cara para dar profundidade? Enfim, obrigado. Ele foi decisivo na partida lá em Novo Horizonte e hoje novamente. Nós estamos tendo um cuidado com ele, realmente ele teve esse problema. Jogou a partida inteira lá em Novo Horizonte e teve um desgaste assim, impressionante. Tanto é que nós não usamos, se não me falha a memória, nas 2 partidas seguintes, justamente porque ele não conseguia alcançar uma recuperação em razão, e principalmente pela pneumonia, que teve um desgaste excessivo. Então ele suportou a partida toda e depois acabou tendo um problema para a recuperação, que é um fato normal isso. Eram poucos dias apenas da sua liberação em razão da doença. Eu acho que agora ele vem evoluindo, a cada trabalho, a cada treinamento. É questão também de uma regularidade um pouco maior, de uma sequência um pouco maior. O jogador precisa disso, não adianta. Você não vai conseguir avaliá-lo por 1 ou 2 apresentações, você precisa dar uma sequência aos atletas. E ele está esperando ou aguardando esse momento. Eu espero que apareça rapidamente e que ele continue aproveitando como tem feito nesses momentos importantes. Dorival, boa noite, Pedro Ramiro. Antes de você chegar, o Maicon praticamente não tinha oportunidades. Se você vê até a movimentação nas redes sociais, alguns torcedores criticam as atuações dele e tudo mais. O que você viu no Maicon que os torcedores, os jornalistas e até o antigo treinador não viram? Bom, primeiro que eu respeito a opinião de todo mundo. Eu vi dinâmica. Para mim, ele está dando dinâmica para o time. Ele está fazendo essa bola fluir com um pouco mais de naturalidade e isso para mim é importante. Na minha opinião, o meio-campista precisa desse dinamismo. E mesmo que ele não esteja totalmente recuperado daquilo que ele passou, mesmo assim ele vem num processo de evolução. Hoje, até o início da partida, eu vinha chamando a atenção dele em razão de estar um pouquinho disperso, mas ele se reencontrou novamente e voltou a fazer a bola andar na nossa equipe. É o que nós queremos. E eu percebo que ele tem essa característica e espero que ele aproveite cada dia mais e melhor. Dorival, boa noite aqui, Leonardo Rodrigues da Central de Timão. Ainda sobre essa questão, até mesmo do Maicon, eu queria que você falasse sobre o jogador Kaká, que é um jogador que também parece que retomou a confiança desde a sua chegada, que não teve oportunidades e foi muito criticado pela torcida. Então, como que é esse trabalho, como que você vem desenvolvendo isso com esses atletas que muitas das vezes são criticados? Eu sempre tive isso na minha vida, na minha carreira, porque era uma percepção como atleta. Eu jamais vou desistir de um jogador, a não ser que ele desista dele próprio. Eu, como treinador e como comandante de uma equipe, eu não posso fazer isso, de forma alguma. É natural que, de repente, você oportunize alguns jogadores 1, 2, 5, 6 vezes uma condição. Para outros, de repente, você não consegue dar uma condição como essa, de várias ou muitas partidas. Então, depende muito do momento dele, daquilo que ele esteja apresentando em treinamentos, daquilo que ele esteja entregando em alguns jogos, para que ele possa continuar merecendo essa confiança. Acaba em um processo de evolução. Hoje fez uma partida em alguns aspectos comportamentais muito importantes para mim, principalmente no momento em que ele entrava com o bola dominada, obrigando a primeira linha de marcação a ter que tomar uma decisão e a partir daí abrindo espaço para que os jogadores pudessem trabalhar no entre-linha. E
assim, tudo é questão de tempo, confiança e que cada um, se quiser, e continue trabalhando, continuando trabalhando, com certeza encontrarão uma oportunidade que de repente vai aparecer, vai acontecer. O que nós precisamos é continuarmos confiando em atletas, jamais descartá-los. Não se pode descartar um jogador de uma hora para outra por um motivo banal, por um motivo qualquer. Eu me lembro de alguns jogadores de algumas equipes que trabalhei que não podiam entrar em campo porque eram vaiados, mas quiseram, se determinaram, treinaram, se entregaram, buscaram, alcançaram uma recuperação e foram vendidos. Eu acho que isso daí é um trabalho de todos nós dentro de um clube. Dorival, aqui atrás, por favor, tudo bem? Rodrigo Bessoni, do Portal do Timão. Duas questões táticas, por favor. A primeira, o que você está fazendo neste momento, vários jogadores ou estão em posições diferentes ou em funções diferentes. Raniel era primeiro volante, hoje foi quase meia. O Carrilho jogava de terceiro homem, como terceiro volante, está aberto. O Coronado era meia de armação, está do lado esquerdo. O Martins também alterou. Do meio para frente, praticamente todo mundo alterou. Enquanto eles têm provavelmente uma memória ainda tática na cabeça de tudo que eles fizeram anteriormente, isso demanda tempo? Você acha que para eles tirarem aquele tipo de jogo que eles faziam no corpo, isso vai demandar tempo? Você acredita ainda ser possível colocar essas ideias? E a segunda tática o Garro e o Memphis estão para voltar. Provavelmente que devem viajar, porque é viagem dupla, né, para 2 jogos e tal, tem o lance da grama sintética com o Garro, mas eles devem viajar. Eles voltando, aquele time que encantou o torcedor, 9 vitórias seguidas, 3 volantes, dando sustentação para o Garro, com os 2 na frente, é impossível você manter, ou você vai tentar, ao menos, dar uma chance para aquele time tentar retomar aquele futebol que jogava? Você tem outra ideia para esse trio da frente? Obrigado. Não, eu acho que tudo vai acontecer de uma maneira natural. Eu não posso ficar aqui imaginando que só o retorno deles já resolva os nossos problemas totalmente. Eu acho que existe sim uma memória das funções que os jogadores faziam, e não quero que eles as percam, mas que acrescentem algumas outras novas para que eles possam também buscarem um crescimento, uma adaptação e uma melhora. Eu acho que isso daí é um detalhe que na carreira de cada um ele é muito importante. O Wesley, em 2010, era um atacante que tinha dificuldades de jogar na equipe do Santos. Foi emprestado ao Atlético do Paraná. No retorno dele, nós o colocamos como segundo volante. E em 5, 6 meses ele fez 2 belos campeonatos, Paulista e Copa do Brasil, e foi vendido para um clube alemão. Então, assim, o jogador não precisa perder nada daquilo que ele já possui. Ele tem que tentar acrescentar algumas características que serão importantes para que determine ou para que ele execute determinadas funções. E com os 2 de volta, 4-3-1-2 é possível ou você pensa outra coisa? Pode ser. Eu jogava assim no Flamengo. Não vejo problema nenhum. Boa noite, Dorival. Caminho do Globo Esporte, aqui. Ainda nessa ideia de improvisações, né, e algumas mudanças táticas dos jogadores, eu queria que você falasse se essa ideia mais arrojada, talvez de um Dorival 2.0, tirando os jogadores da zona de conforto, é uma ideia a médio e longo prazo do Corinthians, ou se isso também pode ser considerado um arroz com feijão diante dos desfalques que você enfrenta? É um arroz com feijão sempre. Eu nunca vou alterar minha forma de ser. Dorival, boa noite, tudo bem? Chico Machado, da Rádio Coringão. Dorival, você citou aí que nós não estamos sofrendo, mas que estamos devendo. São 7 jogos, 5 vitórias, um empate, uma derrota. Você também citou que o Maicon esteve meio disperso em campo. E o time, às vezes, se demonstra em campo um pouco apático. Hoje, inclusive, a torcida se manifestou algumas vezes durante o jogo. O que você está enxergando que o time ainda está devendo e qual o recado que você tem para mandar para a torcida que hoje demonstrou um pouco de falta de paciência? Quando eu disse apático, foi no início da partida.
Né? A apatia é uma maneira de você expressar que, como ele tem uma dinâmica boa de jogo, ele não vinha empregando aquilo que ele possui de melhor. Foi apenas nesse sentido. Com relação à torcida, ela vai apupar naturalmente nos momentos em que perceba que a equipe precise de uma movimentação um pouco mais constante e um pouco mais direta. É um fato natural isso, não tem como mudar. Porém, eu nunca vi uma torcida incentivar a estar ao nosso lado como a torcida do Corinthians sempre fez. Então, assim, os apupos foram muito pequenos em razão de tudo que vem acontecendo e do crescimento e evolução que a equipe vem tendo, que é nítida. Ela é muito clara. A equipe vem adquirindo confiança, vem começando a encorpar. É natural que em cada partida nós tenhamos que tomar algumas decisões de mudanças, porque nós não conseguiremos sustentar as partidas da maneira como nós queremos. Só para vocês terem uma ideia, a equipe do Novo Horizontino jogou um dia antes do que a nossa equipe. Alterou alguns jogadores e nós, mesmo jogando um dia depois, fizemos apenas 2 alterações. Então, é natural que ao longo do jogo o desgaste tenha sido muito grande, um pouco maior da nossa parte, mas mesmo assim nós sustentamos o jogo e finalizamos a partida de uma maneira organizada. As palavras da equipe adversária eram que eles estavam aguardando que nós partíssemos mais para cima, nos abríssemos para jogar em razão dos apupos da torcida. Fato esse que não aconteceu. Por quê? Porque uma equipe organizada, ela aumenta a sua condição de vitória e diminui muito a sua condição de derrota. É o que está continuando acontecendo. A organização, ela seja pautada em cima daquilo que a gente vem evoluindo a cada momento. O crescimento ali só vai acontecer se nós conseguirmos fazer com que não só 11 jogadores entrem em campo, mas que todos eles estejam preparados em condições de poderem dar uma ótima resposta nos momentos que tivermos a necessidade de fazermos alterações. E com certeza isso acontecerá mais vezes pela sequência que teremos. Dorival, boa noite. Gabriel Braga, do Timão. Voltando a falar sobre o Luiz Roberto, que foi novamente o herói do Corinthians, fez o gol da classificação. Chegando perto da janela de transferência, os rumores de uma transferência dele aumentam. Como você enxerga essa possibilidade de perder um jogador tão importante quanto ele? Obrigado. Eu não quero perder ninguém, eu quero ganhar ainda alguns atletas. Eu acho que isso vai ser importante. E eu tenho certeza que a nossa diretoria trabalhará para que isso aconteça. Vamos evitar a saída e aguardarmos as chegadas. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos.